Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Vamos falar hoje sobre um tema do Evangelho de Jesus, comentado também no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. E para conversar conosco, convidamos Marcos Antônio, do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. Muita paz. Marcos, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre um tema do Evangelho, primeiramente gostaríamos de saber por que o Evangelho de Jesus é a boa nova da humanidade. Muito bom essa pergunta, né? Porque nos lembra a importância que foi, que é e que sempre será a presença de Jesus junto aos homens, né? Ela é a boa nova porque ela traz o roteiro espiritual, o roteiro moral, o roteiro ético que toda a humanidade deve seguir em busca da felicidade, né? Nesse sentido, por isso que Jesus, né, a presença dele junto a nós, dividiu a história do mundo entre antes e depois da sua vinda. Ela se tornando aí, então um roteiro de luz para conduzir os passos de todos aqueles que pretendem a felicidade, a verdadeira felicidade. E houve toda uma preparação para a vinda do Evangelho de Jesus à Terra, né, Marcos? Foi a boa notícia. Foi a boa notícia, né, que onde os profetas, né, e tantos outros espíritos de grande evolução, né, nos diversos locais do planeta, né, vieram trazer então os ensinamentos daquele que viria separar o joio do trigo, né, trazer a consolação para todos aqueles que sofriam. Marcos, o Evangelho de Jesus é repleto de parábolas, histórias baseadas no cotidiano daquele povo, mas com um sentido e objetivo mais profundos. Por que Jesus ensinava por parábolas? Essa pergunta nos lembra da nossa infância, né? Porque os pais, né, desde pequena idade, a gente faz perguntas e os pais buscam no seu repertório ilustrações, maneiras que a criança consiga entender. Com a humanidade não foi diferente, né? Ele usava de recursos simples do uso das pessoas, objetos do uso cotidiano das famílias, para que as pessoas conseguissem entender o sentido, inicialmente o sentido moral do ensinamento dele, né? Quando fala lá da parábola dos talentos, né? Porque as pessoas trabalhavam com moeda, com os talentos. Quando ele nos fala do Senhor que saiu e deixou 1 talento com um funcionário, 5 talentos com outro funcionário, 10 talentos com outro funcionário. E quando ele retornou, o que tinha 1 talento, ele tinha escondido o talento e devolveu, né? O que tinha 5 talentos, ele dobrou, foi, trabalhou e dobrou os talentos. O que tinha 10 talentos, foi, trabalhou e dobrou, trouxe 20 talentos. E aí o Senhor virou para aqueles que tinham dobrado a quantidade de talentos, bons servos. E aquele que tinha 1 talento, que foi devolver para ele, ó, o que o Senhor me deu, está aqui, estou te devolvendo. Servo preguiçoso. Então as pessoas conseguiram entender então que os talentos que chegam às nossas mãos precisam ser multiplicados. E talento tinha a ideia de valor. Então, com os exemplos simples, as pessoas passavam a entender o sentido moral do grande ensinamento de Jesus, né? E Jesus falava para umas pessoas também simples de coração, né? As pessoas simples, né? Que o estudo, os ensinamentos, eles eram restritos a pequenina parcela da sociedade, né? Mas todas as pessoas estavam com um bom coração, estavam ávidos de entender as lições de Jesus, né? Porque o seu envolvimento era tal que fazia as pessoas o buscarem não só o consolo, o socorro para as suas dores, mas também os ensinamentos que ele trazia, como entender aqueles ensinamentos, né? Então as parábolas se tornaram um veículo importante de trazer essas grandes lições de Jesus. O que diz a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, acerca dos ensinos das parábolas de Jesus, Marcos? A doutrina espírita, ela vem descortinar, vem clarear o sentido espiritual das parábolas, né? Ela traz em si os elementos que formam o raciocínio lógico sobre a realidade espiritual de tudo aquilo que envolve o ser humano, né? A parábola dos talentos vem nos lembrar
dos talentos morais que a gente tem, dos talentos espirituais, que pelo exercício da caridade, pelo exercício da humildade, nós conseguimos multiplicar. E aí o Espiritismo vem nos trazer as implicações desse exercício na nossa vida diária. A presença dos espíritos amorosos que estão ao nosso lado, nos fortalecendo na busca dessa multiplicação dos talentos. E também a presença dos espíritos que querem dificultar, né? Que às vezes incentivam a preguiça, fala, não faz não, fica assim, tá bom, fica quietinho que você não atrapalha ninguém. O Espiritismo vem nos lembrar que o não fazer nada é algo muito ruim, é uma ação negativa, né? Então o Espiritismo vem nos trazer o sentido espiritual, vem aprofundar em todas as parábolas aí de Jesus aí. Parece-nos que quando nós pensamos na vida futura, nós conseguimos entender com muito mais clareza as parábolas de Jesus, não é? Certamente, né? E aí é um ânimo a mais para nós nos dispormos a superar as nossas dificuldades hoje, porque o horizonte se torna infinito à nossa frente, onde a gente percebe que temos muito a caminhar. Caminhamos muito quando a gente percebe o passado, mas a vida futura, a realidade espiritual que nos aguarda, ela é um grande incentivo, um grande estímulo a gente continuar avançando aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E estamos conversando hoje sobre o tema Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire. O que quer dizer a passagem Não coloqueis a lâmpada sob o alqueire, a qual nos fala Jesus? Essa passagem, ela nos lembra, né, no sentido literal, da realidade das casas mais simples, das casas mais abastadas na época de Jesus, em períodos antes também, onde a lâmpada era a lamparina, né, aquela lâmpada rudimentar com um pavio. O alqueire era aquele vasilhame usado para medida, né, como, entre aspas, o jacá, digamos assim. E então ele nos lembra que a lâmpada é necessário que ela fique em cima da mesa, né, que ela sirva a todos aqueles que chegarem naquele ambiente. E no sentido moral, no sentido espiritual, vem nos lembrar de que cada um de nós pode ser uma centelha de luz à medida que a gente coloca em exercício as virtudes que o Cristo trouxe, né? Jesus explicou aos mais simples, por meio de parábolas, mas duas das virtudes principais que ele trouxe, ele não fez parábolas, que é o exercício da caridade e da humildade. Ele foi claro quando falava de todas essas virtudes, dessas duas virtudes. E da lâmpada no alqueire veio nos mostrar que existem muitas verdades que seriam assimiladas pela humanidade ao longo do tempo, né? Todas as pessoas que se interessarem em buscar a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, do conhecimento das leis do universo, das leis de Deus, elas buscariam. E que quem tem essa luz, quem chegou primeiro junto a essa fonte, que não deve escondê-la das pessoas que precisam.
que ela deve ficar num local visível, onde todos aqueles que se interessarem consigam também se sentir atendidos, né? Ao longo dos anos, muitas pessoas, à medida que eles iam tendo acesso a esses conhecimentos, eles cometeram o engano de esconder, de modo que a população passou a ser manipulada, porque vieram as crendices, né, o mistério, o oculto, e isso foi contra o que Jesus trouxe, que a luz deve ficar em cima do candeeiro e não escondida embaixo da mesa, né? E o conhecimento que é luz precisa de vir à tona, né, Marcos? O conhecimento que é luz, ele tem que estar acessível, né, a todos aqueles que busquem. E cada um na sua capacidade vai aproximando mais dessa luz à medida que consegue assimilar, entender, compreender, e à medida que ele tem o próprio esforço, né, de buscar. Mas que quem tenha essa luz, que não esconda, né? Que a pessoa dentro de casa, que a mãe, o pai, junto à criança, que não esconda da criança os valores da fé, o mistério, né? Que não seja um mistério para a criança a fé, o contato com Jesus, o contato com Deus, que seja algo natural, que a criança não assimile como algo misterioso, algo que seja muito difícil dele compreender, né? Não, só porque minha mãe falou que a criança também consegue entender, né? Então, nos pequenos momentos do dia a dia, aos grandes contextos, né, que nós devamos ter essa atenção de não esconder a luz. Marcos, quais são as 3 grandes revelações da história da humanidade? O que eles revelaram aos homens? As 3 grandes revelações. A primeira grande revelação foi Moisés, né, com os 10 mandamentos, onde trouxe de maneira muito forte o senso de justiça, né? A lei de justiça, o monoteísmo, né, junto àquele povo que estava sofrido da escravidão no deserto e que buscavam como cuidar de si naquele momento, durante aquele momento no deserto. E aí então Moisés trouxe, né, a revelação divina, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. A segunda grande revelação foi o Cristo, com a boa nova, né, com a lei de amor, que ele não veio destruir a lei antiga, ele veio dar cumprimento e as pessoas compreenderem a lei de Deus pela prática, pelo exercício do amor. Nada mais é que a prática da caridade, né? A caridade é o exercício do amor. E o Espiritismo nos apresenta como a terceira grande revelação, como Consolador prometido, onde ele vem descortinar o que existe além da lápide, o que existe depois da morte. Vem nos mostrar que a morte não existe. É, na verdade, uma grande porta de acesso à nossa própria consciência, à continuidade da vida, a comunicabilidade com seres queridos que já retornaram ao plano espiritual, né? A comunicabilidade com todos os espíritos que estão no plano espiritual e que eles podem interferir muito junto a nós que aqui estamos na situação encarnados, que é uma situação temporária. Marcos, no mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parábola da lâmpada sob o alqueire, temos também a seguinte passagem: os sadios não necessitam de médico. Como esta passagem se relaciona com o nosso tema de hoje? Os sadios não necessitam de médico, são os doentes. Por quê? Quem é que necessita de caminhar da luz? É aquele que não consegue ver, aquele que está cego pela ignorância, pelo sofrimento. Então, todos aqueles, a pedagogia divina, ela é maravilhosa, né? Onde ele possibilita a cada um de nós o recurso para a própria evolução. Então, ele possibilita, por exemplo, o exercício da mediunidade, a faculdade de ver, a faculdade de escutar, né? De perceber a presença dos espíritos, junto àquele encarnado, junto a nós, junto a outra pessoa, que precisa melhorar, que tem débitos com esses espíritos, né? Então, pelo exercício da mediunidade, ele vai conseguir, então, a possibilidade dele resgatar os seus débitos. Quem é que necessita de alfabetização? O ignorante. Então, é dado a essa pessoa ir à escola. Então, como a escola como a Terra é a grande escola, então nós estamos aqui para nos alfabetizar.
como a Terra é o grande hospital, nós todos doentes, com débitos graves do passado, estamos aqui em busca do consolo, do tratamento. E aí, nesse sentido, a luz, que é o ensinamento de Jesus, é o nosso tratamento. Né? Por isso que todos nós estamos nessa condição doente, buscando a luz, buscando o médico das almas, que é o Cristo. Então podemos considerar o nosso planeta como um grande hospital de tratamento para nós. Como um grande hospital. Nós voltamos em breve com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Não Coloqueis a Lâmpada sob o Alqueire. Outro trecho importante deste capítulo nos fala um termo que parece paradoxo, mas Jesus tinha uma intenção com esta passagem. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Onde Jesus nos fala sobre tomar a própria cruz e segui-lo. O que ele quis nos ensinar, Marcos? Essa passagem, ela nos lembra do materialismo que muitos de nós se deixam envolver pelas preocupações apenas com o aspecto físico da vida, com o carro, com a casa, com o emprego, né? Com as coisas que são temporais. E nós não somos proprietários, nós somos depositários, isso aqui é tudo momentâneo. E as pessoas começam a atribuir a isso o grande sentido da vida. E aí Jesus vem nos lembrar que quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Ou seja, nós somos convidados a nos despojarmos do materialismo e a buscarmos, almejarmos princípios, né, aspirações espirituais, morais. E é o convite para nós assumirmos então as nossas responsabilidades morais, as nossas responsabilidades enquanto pessoas, enquanto espíritos, que somos eternos, e dar o valor necessário aos bens materiais. E não extrapolar nesse sentimento, porque faz com que a gente fique muito preso e muito suscetível a doenças, a sofrimentos. Né? Por quê? Porque atribuímos valor demasiadamente grande a coisas, a objetos inanimados. E esquecemos de cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Esquecemos de cuidar do nosso coração. Esquecemos de sermos mais pacientes, mais amorosos, mais carinhosos, mais sensíveis. Esquecemos de ser mais humildes. E esse é o grande convite para nós nessa estadia aqui na Terra, que pode ser de 10 anos, 20, 50, 60 anos, 1 ano, né? Cada um com seu tempo dentro da programação divina. Mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa vida temporal, ela é momentânea, né? Ela é uma faísca, né? Perante a eternidade. Né? Nós vamos assistir agora a uma matéria onde algumas pessoas relatam a diferença que a doutrina espírita cristã fez em suas vidas. Essa doutrina que é a terceira revelação prometida por Cristo e é luz para todos nós. Acompanhe conosco. O Espiritismo, ele trouxe muitas mudanças em minha vida. E uma delas
foi fazer com que eu visse a vida de uma forma diferente. Não aquela vida do dia a dia em que você não sabe por que tem problemas, por que você está aqui ou como enfrentar as dificuldades, né? Mas ele me ensinou como eu poderia passar pelas dificuldades com mais aceitação, com mais serenidade, o porquê de às vezes, tantas dificuldades, o porquê de tantas dúvidas dentro da minha cabeça. Sou espírita desde os 9 anos de idade e a diferença na minha vida foi, na verdade, minha orientação ética, a minha orientação para a vida. Todas as minhas dúvidas existenciais que já apareceram, eu busquei no Espiritismo a resposta. E eu acho que o que mais contribuiu para mim me ensinou a doutrina espírita a acreditar mais nas pessoas, a trabalhar para um mundo melhor, a acreditar que a gente pode fazer algo diferente para os outros. Essa é a grande diferença que eu considero para a doutrina espírita. Para mim é de fundamental importância frequentar o centro, pois o Espiritismo me trouxe uma realidade mais ampla do que é Deus, do que é religião, trabalhando principalmente os ideais de amor e perdão, que foram os ideais que Jesus, né, nos pregou quando ele veio nos visitar aqui à Terra. Então eu acredito que essa tem sido a maior diferença do Espiritismo na minha vida. Eu nasci em berço espírita, desde que eu me entendo por gente. Eu sou espírita, convivo com muitas pessoas espíritas, aprendi os princípios da doutrina e hoje em dia, depois que eu passei pela minha infância, minha adolescência, que eu consigo pensar na minha vida, nas minhas escolhas, eu vejo o tanto que foi importante para mim, para a minha formação, o Espiritismo, ter tido esses princípios de caridade, de respeito, de amor ao próximo. Hoje, enfrento as minhas dificuldades com mais sabedoria. Tenho Jesus mais dentro de mim e o dia a dia da gente, a gente entende melhor por que a gente passa por certas coisas. É o cerne da minha existência, é onde eu encontro o meu repouso, o meu abrigo, a minha orientação, me auxilia nos meus estudos, na minha profissão, na minha vida, com os meus amigos, minha vida afetiva, em família. Então, eu não consigo imaginar minha vida sem a doutrina espírita. Talvez eu fosse uma pessoa menos feliz, menos fraterna, menos amiga. A doutrina espírita me ensina realmente a ser um ser humano completo. Hoje em dia eu consigo ser diferente por uma escolha minha, né? Porque eu consigo refletir sobre isso por causa das minhas reformas íntimas que eu aprendi dentro da doutrina espírita, dentro dessa religião. Entender o vínculo maior que existe entre mim, Deus e os outros seres humanos que aqui estão e entender qual é o meu papel, a minha função para a melhoria desse nosso planeta, né, desse nosso mundo, desse nosso universo. Marcos, qual a importância de divulgar o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus aos homens? A importância dela é que ela traz luz à ignorância. Ela traz de maneira racional, de maneira lógica, em parceria com a ciência, os princípios que regem o universo, os princípios que regem a vida em todos os seus estágios. Ela nos convida fortemente a refletirmos todo momento se a nossa conduta está correta, se está adequada, se não está. Como faço para melhorar? Onde busco recursos? Como faço para me aproximar de Jesus? Como faço para me aproximar de Deus? Onde busco esses recursos para me fortalecer quando vem a tristeza, quando vem a vontade de me isolar? Então, o Espiritismo, ele é essa fonte inesgotável de luz, de conhecimentos, de informações para todos os níveis intelectuais que tiverem interesse. E o Espiritismo, então, ele está aí de portas abertas, fazendo esse convite a toda a humanidade, esses conhecimentos espíritas aí, a grande importância do Espiritismo.
Então, divulgando, nós vamos tirar a lâmpada sobre o alqueire e seguir os ensinos de Jesus. Nós vamos literalmente colocar a lâmpada no candeeiro, no lugar mais alto possível, para que todas as pessoas que tiverem interesse consigam ver a luz e consigam vislumbrar o caminho que deve ser seguido. Marcos, o que cada um de nós pode fazer para que a luz bendita do Espiritismo não esteja escondida debaixo do alqueire, como nos recomenda Jesus? O grande sábio, né, nos lembrou que conhecermos a nós mesmos. Então, à medida que nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos transformar a nossa atitude, transformar o nosso conhecimento. Então, esse é o principal veículo de divulgação do Espiritismo, é a nossa conduta no dia a dia. Nós sermos mais fraternos, nós sermos mais companheiros, mais solidários, nós trabalharmos a cada instante a humildade, a simplicidade, a alegria, né, a disposição de lidarmos com as nossas dificuldades, que é carregarmos a nossa cruz e seguirmos o Cristo. Aí. Marcos, e tem também a mensagem que eu posso ser um instrumento de divulgação, ler um livro espírita e ofertá-lo também para alguém, assistir um programa de rádio, de TV espírita. Tudo isso são formas que eu tenho para poder divulgar a mensagem espírita, não é? Certamente, né? E convidar as pessoas para participarem de atividades que a gente faz, como posto de assistência, atividades na Casa Espírita, nos cursos, né? Todo sábado à tarde e no sábado pela manhã também, com muitas possibilidades de divulgação aí da doutrina espírita. Não podemos imaginar o alcance que isso tem para quem precisa. O alcance, o consolo, o esclarecimento e a libertação para muito sofrimento aí, trazendo muita alegria. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Marcos conosco no programa de hoje e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.